Livre, né? Contribuindo aí para essa sexta-feira, trazendo muitas informações para você nesta sexta. E aí, gente, mês de agosto, normalmente, né, uma das épocas aí do ano com maior intensidade de ventos. E esse ano acho que não vou nem me resumir ao mês de agosto só, viu, Edivan? Eu acho que também teve vento. Não foi? Que a gente comentou várias vezes aqui, né? O uivozinho do vento ali. A vidraça se mexendo, né? Pois é. E aí, com isso, gente, aumenta, é claro, né, o número de objetos, galhos de árvores que entram em contato, principalmente com o quê? Com a rede elétrica, né? A rede de distribuição de energia elétrica de forma acidental. E aí, de janeiro a julho deste ano, só para vocês terem uma ideia, a Neoenergia Cosern registrou 2.455 ocorrências dessa natureza. Pois é, né? É um número significativo. E aí a gente vai conversar aqui com o Rafael Biondi, né, que é engenheiro eletricista da Neoenergia Cosern, justamente para saber quais devem ser os cuidados, como é que a gente deve agir nesses casos. De repente, toco ali, né, percebo uma árvore que está tocando ali a rede elétrica. Às vezes até quando toca, Rafael, me corrija se eu estiver errada, mas tem lança um foguinho assim, né? Quando toca ali a árvore na rede elétrica, né? Às vezes tem isso também, né? E às vezes a pessoa observa e fica logo com medo de acontecer alguma coisa maior. Mas seja muito bem-vindo, viu? Prazer tê-lo aqui conosco pra gente esclarecer sobre tudo isso aqui aos nossos ouvintes. Perfeito. Obrigado pelo convite, Andressa. Obrigado pelo convite, Edivan. Um bom dia, ouvintes da Jovem Pan News Natal. Pode sim acontecer, Andressa. A gente pode ter, em caso de toque da rede de árvores na rede elétrica, isso pode gerar centelhamento, porque a gente pode ter curto-circuito entre os condutores ou entre o condutor e a própria árvore. Então pode acontecer de em casos de árvores estarem tocando a nossa rede, o cidadão ele observar algum tipo de centelhamento. Aí já te pergunto, né? Qual é o risco disso, né? Qual é o risco da árvore, tendo centelhamento, como você, né, colocou, ou não? Qual é o risco das árvores tocarem na rede elétrica? Então, a gente tem alguns riscos associados à árvore tocar a rede elétrica e os principais são, primeiro que a gente tem parte dos nossos condutores que são nus. E aí é até importante reforçar aqui que dos 22 mil quilômetros de rede de baixa tensão que nós temos no estado do Rio Grande do Norte, 67% da rede já foi substituída por redes protegidas, né? Redes que têm uma proteção física em volta delas para prevenir, inclusive, o toque de árvores. Sim. Mas onde ainda onde não foi feita essa substituição, no caso do toque da árvore na rede, isso pode gerar o toque entre os condutores, e aí o toque entre os condutores vai gerar um curto-circuito que provavelmente vai gerar um desarme do transformador, vai ter uma falta de energia na região, e a depender da intensidade que essa árvore vai tocar na rede, se for um vento muito forte, ou se quebrar um galho e cair sobre a rede, isso vai provar a ruptura dos cabos, que também vai gerar falta de energia na região afetada pelo toque. Qual é a causa maior da falta de energia? É o vento, é a árvore? O que é que provoca mais a falta de energia? Né? A gente sempre, você está ali no computador, né? De repente... Geralmente quando chove assim, a gente vê que é o índice bem maior. Mas o que é que realmente provoca essas quedas de energia? Então a gente tem diversas ocorrências, diversos tipos de ocorrências que podem gerar falta de energia, mas a grande maioria dos casos são interferências externas à rede. Então a gente tem, por exemplo, chuva, a própria chuva, a depender do volume de chuva, pode gerar o desarme dos nossos alimentadores, dos nossos transformadores, porque a água ela é inimiga da energia elétrica, né? No geral, árvores na rede, abalroamentos de carros em estruturas. Então a gente observa na Neoenergia Cosern que a maior parte das faltas de energia que nós temos no sistema elétrico do estado do Rio Grande do Norte estão associadas a agentes externos à rede, que vão tocar na rede ou que vão contribuir ali para que tenha essa falta de energia. O campeão é a chuva. A chuva ela dificulta bastante a operação, né? Ela é uma das principais causas de falta de energia, sim. E aí não só a chuva, né? Mas tudo associado à chuva. O vento, porque geralmente quando chove, venta. Isso. E aí o vento, ele balança os condutores. Descargas atmosféricas. A gente sofreu muito nos 2 últimos anos, principalmente na região oeste, Seridó, Alto Oeste,
com descargas atmosféricas, foi um volume muito maior do que a gente já tinha experimentado em outros anos. Isso acaba trazendo um prejuízo para a distribuição. Sim, e teve um aumento, né, justamente dos raios, né, e aí sim. Foi super prejudicial realmente para essa questão elétrica, né. E aí, Rafael, a gente observa tudo isso, mas quando é que eu devo realmente perceber, olha, eu estou vivendo aqui uma situação que é perigosa, tenho que entrar em contato, seja com a Neoenergia Cosern, seja com os bombeiros, enfim, né. Como é que eu percebo ali que realmente essa situação é perigosa? Pronto. É importante dizer, primeiro, que a responsabilidade da poda das árvores em todo o estado do Rio Grande do Norte é dos municípios. Certo. E aí, o principal agente que ele deve ser acionado para realizar a poda de árvores é o município. E aí, cada município com o seu agente responsável por realizar a poda. Mas caso a população identifique que a árvore está muito próxima da rede, ou ela está tocando a rede, está tracionando algum cabo, ou que eu tenho, por exemplo, um galho sobre uma rede, esse galho ele mostra sinais de que ele pode cair. Né? Aí acione a distribuidora, porque a distribuidora vai enviar as nossas equipes, nós vamos enviar os nossos técnicos em campo para que eles façam a avaliação. E aí o nosso técnico que tem o conhecimento, a capacidade de fazer essa avaliação, ele vai definir se a poda vai ser realizada na hora pela própria equipe, se a Cosern vai enviar uma equipe terceirizada para realizar a poda. Podas de maior porte são feitas por equipes terceirizadas, pelo volume de material que a gente precisa carregar, ou se a gente vai acionar as prefeituras através de ofício para que a prefeitura realize a poda. Mas em caso de dúvida, pode acionar a distribuidora através do 116 ou qualquer um dos nossos canais oficiais para que a gente envie uma equipe especializada para fazer essa avaliação. Sim, dá uma olhada lá, ver o que está acontecendo, Edivan Martins, e aí poder, né, realmente trabalhar ali para que nada de mal aconteça, né, ou pior aconteça, né, tem que sempre estar muito atento. E aí a Cosern está trabalhando, né, a Neoenergia Cosern mais precisamente, está trabalhando aí, como sempre, né, para diminuir esses riscos. O que vocês estão fazendo? A gente já sabe aqui que tem essa questão da própria informação, né? Passar a informação para o ouvinte, né? Para o consumidor, do que é perigoso, do que não é. E o que mais está sendo feito, Rafael? Então, a gente tem os casos de falta de energia, né? Que é o que a população toma mais conhecimento, mas a Neoenergia Cosern... E o que mais reclama, né? Faltou energia, eu quero energia. São dois momentos, né? Que se fala muito, é quando falta energia ou quando chega a fatura de energia elétrica. Mas muita coisa é feita nos bastidores, né? Sim. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos equipes trabalhando 24 horas por dia no estado do Rio Grande do Norte para garantir o fornecimento de energia elétrica. E isso em tempo real. E além disso, nós temos diversos planos que são realizados de inspeção, de manutenção, e eles são realizados ao longo de todo o ano para a gente garantir que a gente não vai ter ocorrências, a gente trabalha de forma preventiva. Então, por exemplo, para poda, nós temos inspeções que são feitas anualmente em toda a nossa rede para identificar possíveis árvores que possam vir a tocar na rede. E a gente preventivamente realiza, para o caso de árvores que realmente podem gerar falta de energia, poda dessas árvores para que de forma preventiva a gente não tenha ocorrências. Então a gente trabalha muito nos bastidores, a gente desenvolve muitas ações para que a gente não venha a ter a falta de energia. Mas no caso de termos a falta de energia, nós temos também equipes 24 horas por dia focadas em resolver o problema no menor tempo possível. A falta de energia geralmente é muito prejudicial, tanto para a população, como também para a Cosern, né, que uma hora sem energia já é um certo prejuízo, e depois também alguns eletrônicos que são queimados e que as pessoas terminam solicitando reparo. Nesse caso aí, qual é o procedimento do consumidor? Se ele teve uma geladeira, se ele é uma televisão, um rádio queimado por conta de uma queda de energia, como é que ele deve proceder? Aí, como é que você sabe se realmente foi motivado pela queda de energia? Então, se tiver qualquer equipamento danificado, a população identificou que durante um surto de energia elétrica teve um equipamento danificado, a população ela pode entrar em contato com a Neoenergia Cosern através dos canais oficiais, e nós temos lá um departamento, um núcleo especializado em tratar esse tipo de caso. Então, o que esse pessoal vai fazer? Esse pessoal vai analisar a reclamação do consumidor, vai verificar se naquele horário que o consumidor informou que houve a queima do equipamento, houve algum surto de energia elétrica na região do consumidor, e estando procedente, o consumidor vai enviar a documentação, e aí essa documentação precisa ser... Isso é muito específico, a área ela informa qual é a documentação que precisa ser enviada, mas o consumidor ele vai enviar essa documentação para a área e a área vai fazer a restituição ou o conserto do equipamento elétrico.
Rafael, uma árvore cai, tora um fio. Eu não sei se é de alta tensão, de média tensão, então aí tora um fio aí na Avenida Prudente de Moraes. E nem vá lá saber também, né? Não vá lá saber, tem que chamar o pessoal especializado. Quando a rede se desliga ou o fio fica lá oferecendo risco para quem, algum cabo embriagado possa passar e achar que é Tarzan? Que pode segurar no cabo. Pode segurar. Corre risco, oferece risco, é melhor se afastar. Em primeiro lugar, parabenizar a Andresa pela percepção de risco, né? Realmente não chegue perto. Se partir um cabo, não chegue perto. A nossa rede ela é toda dimensionada para que, em caso de rompimento de cabo, haja o desligamento da rede para que não haja risco para a população. Mas a gente só consegue garantir que realmente a área ela está segura se uma equipe nossa chegar ao local e fizer todos os procedimentos para garantir que aquele condutor está desenergizado. Porque a gente tem diversas coisas que podem acontecer e que estão fora do domínio da distribuidora e que podem fazer com que aquele condutor ofereça risco. Uhum. Por exemplo, se no circuito daquele condutor que rompeu eu tiver um cliente que seja um cliente gerador, muitas vezes o equipamento de proteção da distribuidora ele vai desligar aquele local, só que eu posso ter um cliente que está injetando energia naquela rede e aquele cabo ele pode estar energizado. Então a nossa rede ela é dimensionada e ela tem os dispositivos de proteção para que não fique energizado o condutor no chão. Mas é importante que a população não se aproxime. E é importante que a população entre em contato conosco para que a gente envie uma equipe para avaliar o que precisa ser feito. Rafael, estava comentando aqui até nos bastidores sobre essa questão dos transformadores, né? Recentemente, próximo ali da minha casa, acabou justamente nessa questão da árvore, né? A árvore tocou ali e tal, e ocorre aquela explosão. O que acontece ali para ocorrer essa explosão? E uma explosão significativa, que às vezes até assusta a gente, né? Faz um tiro. Isso. O que acontece ali nesse momento? Então, o transformador ele tem um dispositivo associado a ele que chama chave fusível. Que é como se fosse um disjuntorzinho da nossa residência, né? Que liga e desliga. Sim. No caso de haver um curto. Então, o barulho que a gente escuta, ele não é um estouro do transformador. Ele é o elo dessa chave fusível rompendo. E aí, quando ele rompe, há um arco elétrico gerado dentro do dispositivo e ele estoura, faz um barulho parecido com um tiro. Então, é a rede atuando de forma correta para proteger aquele equipamento e proteger a rede associada a ele. Sim, então acaba esse estouro, né, entre aspas, sendo positivo, que é justamente está desligando para que não ocorra. Ele significa que o equipamento ele atuou da forma que ele deveria atuar. Maravilha, curiosidade tirada agora. Morria de curiosidade para saber disso, Edivan Martins, porque a gente sempre se assusta, né? Agora quando acontece uma coisa. Mais, né? Oi? Agora você não precisa. Não, agora eu vou ficar mais tranquila, porque eu já sei que aconteceu isso justamente porque, né, é pelo outro lado, é mais pelo lado da segurança em si, né? Rafael, eu tô sabendo que na próxima segunda vai ter uma ação aí especial, é isso, lá na Zona Norte? Exatamente. Segunda-feira e terça-feira, dia 7 e dia 8, agora de agosto, a nossa unidade móvel ela vai estar ali no Pajuçara, próximo ao Super Show do Alvorada, certo, entre 8 e 16 horas. E a gente vai estar fazendo uma ação de regularização de dívidas, né? Ah, que legal. Isso. E além disso... É um desenrola, Quase um desenrola. É quase um desenrola. A gente o cliente que tiver alguma dívida, ele vai poder ir lá e fazer negociação, enfim, fazer o pagamento lá. A gente tem diversas formas de pagamento via Pix, pagamento via parcelado, então vai ter essa campanha para regularização de dívidas. Sim. Mas a agência ela também faz diversos outros serviços, então pedidos de ligação nova, cadastro de tarifa social, atualização de cadastro, troca de titularidade. Se o consumidor ele tiver algum serviço associado à Neo Energia Cosern e ele quiser comparecer à nossa agência móvel que vai estar lá no Pajuçara, segunda e terça-feira, ele fique à vontade que nós estaremos lá à disposição. Portanto, você que está precisando aí dos serviços da Neo Energia, já sabe, né? Próxima segunda, terça também tem essa negociação das dívidas, outros serviços também. Comparece lá, mais precisamente aonde? Rafael, repete novamente, por gentileza. Vai ser próximo ao Super Show ali do Alvorada. Tá, próximo ao Super Show do Alvorada, vai lá, que o pessoal vai estar por lá para, né, te ajudar. O pessoal do Pajuçara, que não está pagando aí, né? Quando vê a conta, vai lá um choque. Mas aí já se organiza, né? Já faz um acerto de contas, né? Tem um abatimentozinho lá para o cara que tem. A gente tem condições de parcelamento, claro, tem condições de pagamento. Tem, né? Tem que, depende, acho que, da situação, né, Rafael? Exatamente. Isso é avaliado da situação, lá. Avalia lá, enfim, né? E deixa tudo, Eu tenho uma pergunta. A gente vê aí em alguns edifícios, alguns prédios,
alguns incêndios que estão acontecendo motivados por questões elétricas. Né? Qual é o conselho? Isso geralmente acontece por conta de sobrecarga, né? de energia, de muito eletrodoméstico e tal. Qual seria aí a orientação? Porque nesse semestre houve vários incêndios, né? Provocados por alguns... Aquele famoso curto-circuito, né? Às vezes coisas que você não entende, né? O cara vai metendo tomada por todo canto. Né? Qual seria aí a orientação, o conselho para que se evite esse tipo de incêndio? Em primeiro lugar, Edivan, a gente manter a instalação elétrica da nossa casa em boas condições, né? Geralmente, se você comprar um imóvel novo, ele vai vir com um padrão construtivo que é regularizado, mas muitas vezes a gente compra um imóvel usado ou a gente vai morar no imóvel de aluguel. Aí é importante, no caso de dúvida, chamar algum especialista para dar uma olhada se a nossa rede está bem dimensionada. Se os disjuntores que estão instalados eles estão condizentes com a capacidade dos condutores da residência. Então, esse é o primeiro ponto, é manter a instalação elétrica em boas condições. Segundo lugar, é manter os equipamentos elétricos em boas condições, né? Então, se você está utilizando lá um ferro de passar, garantir que o plug, o interruptor, ele está correto, ele não está com fio descascado, para que você faça o bom uso do equipamento elétrico. E, em terceiro lugar, é evitar sobrecarga nas tomadas, evitar sobrecarga nos circuitos elétricos. Então é muito comum a gente ver em residência o pessoal colocando aquele T, né? O Benjamin, né? E aquele xing-lim, né? Exatamente. Aquele fuleirinho que... Liga 3.000 coisas numa tomada só. Exatamente. Você vai ligar... Dá um pipoco. Liga 4, 5 coisas na mesma tomada e o que você está fazendo ali, a depender dos equipamentos que você está ligando, é sobrecarregar aquele circuito. Quando você sobrecarrega aquele circuito, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um aumento de temperatura nos condutores, na própria conexão, e isso pode vir a gerar um incêndio. Eu fui lá em casa uma vez, deu um pipoco danado. Foi? Um peixe num pulo. Mas você estava usando o Benjamin? Tava. Agora, se a residência estiver bem dimensionada, se os equipamentos de proteção eles estiverem bem dimensionados, não é para ter nenhum problema não com energia elétrica, porque o equipamento ele é feito para atuar em caso de curto-circuito, em caso de sobrecarga. E aí o que acontece às vezes nas residências, né? O pessoal tem um disjuntor lá, aí a família vai aumentando, melhora a condição social, coloca um ar-condicionado, coloca um chuveiro elétrico, aí o disjuntor ele começa a disparar, né? Você tá lá tomando banho, dispara o disjuntor. Aí vem a água fria. Aí você tá tomando banho no outro dia, dispara o disjuntor. Aí muitas pessoas fazem o quê? Compram um disjuntor novo e troca. Sim. Só que o disjuntor ele está associado à proteção daquele circuito elétrico. E aquele circuito elétrico ele não está dimensionado para aquele chuveiro. Então você tem que chamar um eletricista para ele avaliar a instalação elétrica da casa. No meu caso. E para ele garantir que a instalação daquele chuveiro, daquele ar-condicionado, está conforme a capacidade daquele circuito elétrico. Sim. Viu, Edivan Martins? Depois do intervalo eu vou conversar com você, porque eu estou com problema de chuveiro lá em casa mesmo. Quer dizer que você está tomando banho quente e de repente, pá! 6 horas da manhã, frio, mal do mundo. Frio na cabeça. Eu mandei o cabo ajeitar, o cabo ajeitou e tudo, quando estava bem quentinho, daqui a pouco a água fria. Aí eu digo, ih, rapaz, que foi que houve, que você ajeitou hoje? Então é esse caso aí. Provavelmente ou muda o chuveiro, faz um chuveiro com a carga menor, ou ver como é que está esse dimensionamento, né? Exatamente. Ou substitui o chuveiro por um chuveiro que condiza com a instalação elétrica, ou substitui a instalação elétrica para que ela condiza com o chuveiro que vai ser instalado. E outra coisa que o Rafael falou, que eu acho que também é de suma importância, gente, prestar atenção nos eletrodomésticos, né? Porque às vezes a gente falou do ferro, né? Usa o ferro ali todo, né? Fazendo aquela gambiarra, a famosa gambiarra, e isso acaba trazendo mais prejuízo para você, que você gasta muito mais, né? Então tem que estar atento ali aos eletrodomésticos também, né, Rafael? E atento aos eletrodomésticos não só pela questão de segurança e de risco de acidentes, enfim, mas estar atento também para o consumo, né? A gente hoje em dia tem equipamentos aí muito eficientes em consumo de energia elétrica, chuveiros mesmo com inversores, quem é que gasta mais, Rafael, o chuveiro ou o ferro? Então, aí depende da potência associada a cada equipamento, mas os maiores vilões no consumo de energia elétrica de uma residência são o ferro elétrico, são o chuveiro elétrico e o ar-condicionado. Tá vendo, né, Sônia? Esse negócio de estar uma hora no banheiro aí cantando um DVD inteiro, com chuveirinho elétrico, tá vendo, né? A conta quando... Rafael, você falou da questão da eficiência, né? Tem uma escalinha, né, de eficiência.
Você tem como explicar pra gente aquela escalinha dos eletrodomésticos, né? Tem como é? Isso, a escala, ela é definida, eu acredito que seja pelo Inmetro, é uma escala que define eficiência, e não é só para equipamentos elétricos. Eu, curiosamente, comprei um pneu semana passada e tinha lá também a escala de eficiência. Mas, basicamente, a letra A é o equipamento mais eficiente, então que ele vai ter... E aí, entenda-se por eficiência, é o equipamento que ele vai converter a energia que ele está ligado no produto final. Por exemplo, o ar-condicionado, ele converte energia elétrica em energia térmica. Sim. Então, um ar-condicionado eficiente é aquele que vai transformar de forma mais eficiente, que vai fazer essa relação de forma mais eficiente. E aí, A é o equipamento que ele vai ser mais eficiente, e a última letra, se eu não me engano, é a letra F, ele vai ser o equipamento menos eficiente. Então, se tivermos a oportunidade de optar na compra por equipamentos mais eficientes, é importante, porque isso vai trazer para a gente o benefício de termos uma redução na nossa conta de energia elétrica, né? E vai trazer aí para a sociedade mesmo um benefício de estarmos economizando. Né? Maravilha. Olha, tenho aqui alguns números, né? Em caso aí de árvore tombada sobre a rede elétrica, gente, ou cujos galhos representem riscos para os fios, a distribuidora solicita, né, que você aí, cidadão, entre em contato com a distribuidora por meio dos seguintes canais de comunicação. Tem o site, ou então pelo WhatsApp, o 3215-6001 e também 3215-6001. E aí também tem o teleatendimento pelo 116. Aqui em Natal, o órgão responsável pela poda e retirada de árvores é a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, gente, a Censur, por meio aí do Departamento de Manejo Arbóreo. 3232-9845, 3232-9845. E como o Rafael disse também aqui, você pode entrar em contato aí com a Neo Energia Cosern, que a Neo Energia vai tirar sua dúvida, vai te direcionar, ou então vai direcionar também uma equipe para dar uma olhada, né, Rafael, e ver o que é que está acontecendo. Quero te agradecer, muito obrigada, Rafael Biondi, engenheiro eletricista da Neo Energia Cosern, participando aqui conosco, trazendo essas dicas especiais aí para sua sexta-feira. Muito obrigada, viu, Rafael? Muito obrigado, de bola. Até no chuveiro eu resolvi. Olha aí, ainda vai conversar aqui na hora do intervalo. Pedir a dica na sexta-feira.